Caríssimos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 11 de setembro, segunda-feira, da 23ª semana do Tempo Comum, estamos assim vivenciando, juntamente com toda a igreja, o mês da Sagrada Escritura, o mês da Bíblia. Hoje convido toda a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo do 6 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrar motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou, ficou de pé e disse-lhes: Jesus, eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou perdê-la? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus mostra que a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Por isso, os que preferem ficar com o velho sistema se reúnem para planejar a morte de Jesus. Ele está destruindo as ideias de religião e sociedade que eles tinham. Então veja que o cerco armado pelos fariseus contra Jesus não o impedia de agir de acordo com a sua consciência. Ele desrespeitava a lei do repouso sabático quando estava em jogo interesses maiores, como a preservação da vida humana. Esta é a questão de fundo, podemos dizer assim, do incidente ocorrido na sinagoga. A simples observação, que podemos perceber nesse evangelho de hoje, que ali havia um homem cuja mão direita estava seca. Essa observação esconde uma situação dramática. Trata-se, sem dúvida, de um trabalhador cuja mão era necessária para garantir o sustento de sua família, impedindo de dedicar-se ao trabalho, como era de se esperar, por exemplo, de um agricultor. É bem provável que sua família sofresse privações. Ajudá-lo seria a melhor forma de garantir a sobrevivência, sobretudo uma sobrevivência digna de muitas pessoas. Daí a iniciativa de Jesus de colocá-lo no meio da assembleia e dirigir uma pergunta de maneira particular aos mestres da lei e aos fariseus, o que observava para encontrar um motivo para acusá-lo. Veja que a pergunta do mestre, a pergunta de Jesus, contrapunha a prática do bem e a prática do mal. Então, a ajuda fraterna para salvar alguém, a atitude de desprezo diante do semelhante que está em dificuldade. Então, essa prática de Jesus justamente vai ajudar as nossas dificuldades, sobretudo nos inserirmos no meio da comunidade. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, aquele homem da mão seca estava perdido no meio da multidão e se mantinha escondido, talvez por ter vergonha do seu defeito. No entanto, ele não conseguiu permanecer no anonimato, pois tanto Jesus como os fariseus o viram. Cada qual tinha um propósito acerca daquele homem. Veja que Jesus queria curá-lo, Jesus queria dar a ele dignidade. Por isso, convidou para prostrar-se no centro, destacando da multidão. Os fariseus, pelo contrário, se importavam somente em que Jesus poderia infringir a lei do sábado, sem nenhuma preocupação quanto ao estado daquele homem
acabrunhado. Levanta-te e fica no meio, e estende a tua mão, disse Jesus. O homem assim fez e sua mão ficou curada. Meus irmãos e minhas irmãs, o pecado, ele nos deforma, o pecado nos exclui do convívio das pessoas. Por isso Jesus quer nos tirar do anonimato e nos colocar no meio para que possamos agir. Somos curados do nosso pecado quando damos o passo para ficarmos perto de Jesus, ficarmos bem à vista dele, usufruindo da sua misericórdia. As nossas mãos são instrumentos de ação. O ficar de mão cruzada, escondido no meio dos outros para que não nos note, fará com que sejamos esquecidos e marginalizados. A qualquer hora, caros irmãos e irmãs, a qualquer hora ou a qualquer momento, mesmo quando tudo nos aponta e acusa, Jesus está pronto para nos colocar no centro, destacados da multidão. Ele nos olha com um olhar especial, pois conhece a nossa chaga e, sobretudo, atende e vai entender justamente a nossa deformidade. Estender a mão significa também expor o nosso pecado. Significa reconhecer as nossas faltas. Estender a mão significa abrir o coração para entregar a Jesus o nosso fardo pesado. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje devemos nos perguntarmos, fazermos essa reflexão. Você se sente isolado ou isolada quando comete um pecado grave? Você costuma confessar os seus pecados? Você tem estendido a sua mão para ajudar alguém? Você tem vivido à margem dos outros porque não quer se comprometer? Reflita isso no dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para que Ele possa abrir a nossa mente para compreender a sua santa vontade, a fim de conformarmos a nossa vida com a dele e, sobretudo, nos livrarmos de qualquer tipo de preconceito. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa abençoada segunda-feira. E que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.